Fala galera, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Aqui quem vos fala, quem é professor Wagner Santos, passando por aqui hoje para conversar com vocês sobre essa aula tão importante, que é a nossa aula de Morfologia 2, classes de palavras, em que vamos falar sobre adjetivos, falaremos sobre os adjetivos, falaremos sobre os artigos, falaremos sobre os artigos. Falaremos sobre os numerais, falaremos sobre os numerais, falaremos sobre os nossos queridos, ou as nossas queridas preposições, falaremos sobre elas. Falaremos depois das preposições sobre as conjunções, e essa aqui é um pouquinho mais rápida, porque na verdade essa aula ela volta, né? A gente tem uma aula só de conjunções, quando nós tivermos ali falando sobre período composto, né? Então, quando a gente fala sobre período composto, é que eu volto com essa aula. Por quê? Porque os conectivos são cobrados em essência de vocês dentro de um princípio de períodos compostos. As orações é que são cobradas de vocês. Então, eu fico pensando aqui, fico falando, cara, não adianta nada eu falar hoje e daqui um mês voltar a falar para vocês sobre período composto, porque esse conhecimento de conjunções de hoje, ainda que ele seja acumulado, a gente passa a ter um problema. Tudo bem? A gente passa a ter um probleminha ali porque ele vai se perdendo. E aí, temos ainda as preposições, certo? Vamos trabalhar... Opa, preposições não, perdão. Estou escrevendo aqui também sem vocês verem, né? Vamos colocar aqui para vocês verem as interjeições, certo? Então, interjeições. Nossa relação aqui, então, uma relação hoje das classes de palavras até certo ponto menos importantes, não diria que sem importância, mas classes de palavras um pouco menos importantes quando comparadas às três grandes classes. Quais são essas três grandes classes? Necessariamente, e claro, nós vamos ter ali a ideia do substantivo, a ideia do verbo e a ideia do pronome. Verbo e advérbio, inclusive, eu já falo junto, eu já caminho junto, porque eles estão próximos. Tudo bem? O que nós já fizemos? É sempre importante dizer isso. Nós tivemos uma aula bastante profunda, uma aula bastante longa sobre substantivos. E aí a gente falou bastante sobre substantivos, tem muita coisa para falar sobre substantivos, né? Tem muitos elementos que serão falados que foram falados sobre substantivos. Hoje, em essência, quando você olha a nossa listinha aqui, você vai perceber que essas classes, na verdade, elas são classes ligadas aos nomes, né? Elas são muito ligadas aos nomes, e a gente percebe que essa ligação aos nomes acontece principalmente por meio de quem? Vamos dar uma olhadinha aqui. Vai acontecer principalmente por meio dos adjetivos, dos artigos e dos numerais. Na verdade, essas três classes aqui necessariamente são classes ligadas diretamente aos nomes. Então, a gente pode dizer aqui, ó, que ligam-se aos nomes. Beleza. Sem mais delongas, né, sem que a gente... Agora que você já entendeu exatamente tudo aquilo que a gente vai conversar, né, agora que você já entendeu tudo aquilo que a gente precisa para saber, né, assim, a relação que nós precisamos ter com a aula de hoje, a gente consegue seguir em frente. Bora que só bora? Bora que só bora. Como você já está acostumado, qual é o pressuposto que eu sigo? Eu sempre sigo um pressuposto da ideia de que todas as partes da gramática, elas são interligadas. Há um ponto de interseção entre todas as classes. O que isso quer dizer? Toda vez que a gente está falando sobre morfologia, eu consigo analisar morfologicamente os elementos dentro de três vieses. Quais são esses três vieses? Eu olho para a ideia da semântica. Qual é a significação? Qual é o objetivo básico? Normalmente, a gente sofre na hora que a gente está na escola, porque os nossos professores, via de regra, falam somente sobre a semântica das classes. Então, eles dizem assim, o substantivo é aquela palavra que serve para nomear os seres. Isso é a semântica do substantivo. Só que esse mesmo substantivo, o que eu vou perceber? Ele vai desempenhar uma função de sujeito, ele vai desempenhar uma função de objeto direto, vai desempenhar uma função de objeto indireto. Então, há muitas nuances, assim como morfologicamente ele vai se comportar de formas diferentes. Por isso que a gente começa por onde? Ó, a gente começa analisando a semântica, né? Começamos analisando aqui a semântica do adjetivo. Então, semanticamente, eu vou compreender que o adjetivo é a palavra que caracteriza
um outro elemento nominal, modificando. Perfeito. Quando eu falo caracteriza, né, assim, um outro elemento nominal qualificando, seria mais ou menos essa ideia aqui, ó. Se eu digo para vocês assim, o homem bonito dá aulas de gramática. Já vou adiantar para vocês aqui algumas coisas. Primeiro, homem bonito, lógico, sou eu. Mas a ideia aqui, ó, é que esse bonito, ele está se referindo a homem, ele está modificando a palavra homem, que é um substantivo. Então, ele adiciona uma característica. Isso aqui, ó, caracteriza quem? Homem. Quando eu penso dessa forma, eu vou conseguir pensar também que essa construção aqui de gramática vai estar modificando, e você consegue perceber isso muito claramente, modificará a palavra aulas, e aí você vai poder dizer, isso aqui a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que é um elemento que vai apresentar valor adjetivo. Esse valor adjetivo é bem interessante, porque neste caso em específico, ele funcionará como uma locução adjetiva. Eu vou falar sobre elas um pouquinho mais para frente. Então, o que a gente já percebe? Olhando para esses dois exemplos, eu consigo perceber e eu consigo notar que nós vamos ter necessariamente, né? Nós vamos ter necessariamente a ideia de que o adjetivo é um termo modificador de um nome. Perfeito. A gente modifica, caracteriza um nome, certo? O que mais que a gente vai ter? Vamos dar uma olhada? Vamos lá. A gente vai perceber o seguinte, ó. Dentro da sintaxe, eu só tenho duas possibilidades de classificação. Você já vai deixar isso aí salvo na sua vida, que é a possibilidade dele ser um adjunto adnominal, que é o nome do meu cachorro, adnominal, ou ele ter uma função de predicativo, ou seja, sempre que ele acontece dentro de um determinado enunciado, ele será classificado de uma dessas duas formas. Ou será um adjunto adnominal, ou será um predicativo do sujeito. Ou predicativo do objeto. Ou seja, não posso ter um adjetivo ou adjetivo sendo sujeito? Nunca. Posso ter um adjetivo sendo objeto direto? Nunca. Ele pode até fazer parte do objeto direto, mas ele não será um objeto direto por si só. A gente não tem essa possibilidade, tá? Então, o que a gente vai entender aqui? A gente volta e aí eu coloco dois exemplinhos para vocês darem uma olhada. Vamos ver aqui, ó. Vamos puxar aqui uma canetinha preta, periquitico para cá, periquitico para lá. Então, a gente aqui vai pensar da seguinte maneira, olha só. Olhamos aqui, pensamos aqui e vamos da seguinte forma. Eu venho com vocês aqui e escrevo, por exemplo, ó, o cachorro, certo? Então, ó, o cachorro. Então, o cachorro lindão, certo? Então, ó, olha o que eu tenho. O cachorro lindão veio até a porta. Então, ó, o cachorro lindão veio até a porta. Beleza. Quando eu olho para essa frase, o que eu olho e percebo nessa frase e que você também precisa perceber? A gente vai perceber o seguinte, eu tenho um substantivo bem aqui, ó, que é a palavra cachorro, né? Eu acabei atropelando, mas eu tenho aqui, ó, cachorro é um substantivo, lindão é um adjetivo que está modificando cachorro. Só que como ele torna particular o cachorro, ó, torna particular, a gente vai dizer que ele é, na realidade, um adjunto adnominal. O adjunto adnominal, não se preocupe, não é o assunto dessa aula. Lógico, quando a gente for falar de adjunto adnominal, a gente vai precisar falar de forma muito mais profunda. A gente vai precisar buscar de uma forma muito mais profunda. Não se preocupe aqui. Na realidade, eu quero mostrar para vocês que o adjetivo funcionará, na maior parte das vezes, como adjunto adnominal, podendo também funcionar como o quê? Como predicativo. Super tranquilo. Como é que ele vai ser predicativo do sujeito? O predicativo do objeto eu vou guardar para a aula de sintaxe porque ele causa problemas na cabeça da galera. A gente vai pensar aqui da seguinte maneira, olha só. Vamos imaginar que eu tenha essa construção, ó. O cachorro está, ou é, do jeito que você preferir, lindão. Então o cachorro está lindão. O que eu percebo? Que eu tenho
também um adjetivo. Só que olha que particularidade maluca desse adjetivo, ó. Ele é um adjetivo que está modificando a palavra cachorro. Modifica o meu sujeito. Só que ele é uma característica do sujeito no predicado. Então, o que eu tenho, ó? Caracteriza o sujeito. Então, caracteriza o sujeito estando no predicado. Ou seja, caracteriza... Vamos facilitar aqui a vida? Porque está muito grande isso aqui. Caracteriza o sujeito no predicado. Certo? Então, ó, no predicado. Como é que eu classifico? Como predicativo do sujeito. Então, quando nós nos deparamos com um adjetivo, esse adjetivo, se estiver funcionando como adjetivo, necessariamente vai funcionar como adjunta de nominal ou como o quê? Predicativo do sujeito. Aí você pode falar, Wagner, mas tem como ele funcionar como alguma coisa que não adjetivo? Ele pode estar substantivado. Isso acontece. A gente consegue pensar nessa palavra como estando substantivada. Por fim, o que nós temos? Ó, morfologicamente, é uma palavra que varia quanto ao gênero. A gente vai conversar sobre isso, ó. Varia quanto ao gênero e quanto ao número. E aí você vai ter essa variação, essa concordância, né? Você vai ter exatamente conforme o termo que está modificando. Vamos dar uma olhadinha? Sempre importante que nós olhemos, né? Assim, ainda que a gente vá partir para aprofundar isso aqui nas aulas de sintaxe, a gente precisa dar uma olhada. Só molhando a boca aqui, gente. Aí a gente vai perceber o seguinte, ó. Eu digo menino bonito, certo? E digo que menina bonita. Se eu colocar meninas, vai ser bonita. Se eu colocar meninos, vai ser bonitos. Então, o que eu percebo? O meu adjetivo, que é essa criaturinha que está aparecendo aqui, ó. Adjetivo aqui, certo? O meu adjetivo, ele vai funcionar necessariamente modificando um substantivo, ó. Então, SSSSS aqui, ó, plural, tá? Aí a gente vai perceber que ele atende a necessidades discursivas relacionadas diretamente com o substantivo. Então, o substantivo é quem determina gênero e número de quem? Do adjetivo, porque o adjetivo modifica o substantivo ou modifica um nome, tá? Isso é muito importante da gente pensar. Aí a gente vai partir para onde, ó? Quais são as classes que eu vou modificar por meio desse adjetivo? Quais são as classes modificáveis? A gente vai pensar o seguinte, ó. Eu vou modificar o substantivo quando eu digo, por exemplo, ó, menino bonito, ou quando eu digo, por exemplo, menina bonita. Eu vou fazer uma modificação de uma oração inteira. Eu tô indo para cima e para baixo, tá, gente? Então, ó, modificação de uma palavra, né, assim, uma oração inteira. Quando eu digo, por exemplo, ó, é certo que passaremos na prova. Então, ó, é certo que passaremos na prova. Vale sempre lembrar para vocês, aí eu vou analisar lá em cima também, mas vale sempre analisar para vocês que aqui, ó, deixa eu trocar esse marca-texto, aqui bonito modifica menino, bonita modifica menina. Nesse caso aqui, ó, esse certo vai modificar essa oração inteira aqui, ó, que passaremos na prova, tá? Então, modifica essa oração inteira. A nossa relação aqui, então, é de que esse adjetivo aqui vai modificar o sujeito, porque isso aqui é um predicativo do sujeito, isso aqui é uma oração subordinada substantiva, subjetiva. A subjetiva é aquela oração que desempenha a função sintática de quê? Desempenha a função sintática de sujeito. Então, o que acontece aqui, galera? Acontece da gente pensar o seguinte, quando eu tenho um adjetivo, ele vai modificar elementos que tenham valor nominal. Tudo aquilo que tem valor de nome, principalmente valor de substantivo.
que acontece? O pronome, ele é um pronome porque ele substitui um nome. Então, ele tem as mesmas características do nome. Quando você pensa em uma oração subordinada substantiva, a oração subordinada substantiva tem o mesmo valor de um substantivo. Então, tem o mesmo valor de um nome, e assim sucessivamente. É uma relação lógica. Adjetivo modifica nome. Nome é substantivo, então tudo aquilo que tem o mesmo valor de um substantivo vai ser modificado por um adjetivo. Tudo bem? Deu para entender isso? Vamos dar uma olhadinha aqui em cima, ó. Quando é que ele modifica um pronome? Vamos pegar aqui. Se eu digo assim, ó, eu, bonito demais, saí de casa. Quando eu penso eu, bonito demais, sair de casa, ó, vamos padronizar aqui, eu, bonito demais, sair de casa. Esse bonito demais está se referindo a quem? Esse bonito demais está se referindo ao eu, né? A gente consegue perceber isso muito claramente, ó. Refere-se ao eu, está modificando. Isso aqui, inclusive, é um predicativo do sujeito. Se você quiser já anotar aí para um futuro, eu vou falar disso mais para frente, né? Mas o adjetivo nunca conseguirá ser um aposto. O adjetivo nunca funcionará como aposto. A gente acabou de ver que o adjetivo é predicativo ou ele é adjunto adnominal. Guarda essa informação, porque essa informação te auxilia muito na hora da sintaxe. Por isso que a gente começa pensando dessa forma. Então, o que acontece? Esse predicativo do sujeito, ele não está modificando um substantivo, mas um elemento que aparece no lugar de um substantivo. Tudo bem? Beleza. Vamos em frente, ó. Termos substantivados. Então, se eu chego aqui e digo para vocês assim, ó, o olhar penetrante. Então, o olhar penetrante do padre me converteu. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Eu percebo que eu tenho esse penetrante funcionando, é um adjetivo, e ele modifica quem especificamente, ó? Ele vai modificar o olhar. Olhar é um verbo que está substantivado, porque afinal de contas nós temos o quê? Nós temos uma relação aqui de um verbo que apresenta um artigo na frente. Não sei se você se recorda da aula de processo de formação de palavras, mas na aula de processo de formação de palavras a gente tem lá aquela partezinha que a gente fala que o processo de derivação imprópria, principalmente ocorrido com substantivação, ele serve sempre e ele ocorre via de regra pela inserção de um artigo, tá? Então, o que acontece? Nesse caso aqui, ó, eu vou ter exatamente um adjetivo modificando um verbo. Então, automaticamente, substantivou. E o numeral, como é que funciona isso, né? Eu posso dizer, por exemplo, os dois mais belos casaram-se ontem. Porque aí eu já vou adiantar para vocês uma coisa importante, ó. Nesse nosso caso aqui, ó, o 2, né, e aqui eu tenho um processo comparativo. O 2, na verdade, ele é um numeral aqui que funciona como um substantivo, né? Porque está substituindo. Esse 2 serão, sei lá, os dois mais belos noivos, né? Os dois mais belos professores, né? Não importa. Os dois mais belos se casaram, eu tenho que esses mais belos, ou os dois belos, ele está modificando o 2. Tudo bem? Pegou essa visão aqui? Então, classes modificadas, exatamente essas. Vamos pensar o seguinte. Eu posso ter alguns processos. Todas as vezes que eu tenho processos que são processos como transformação de uma palavra em outra classe, a gente dá um nome disso a partir da classe que ele se tornou. Vamos pensar aqui, ó. O que significa dizer que eu substantivei um verbo? Significa dizer que eu peguei aquele verbo e transformei em um substantivo. Beleza? Então, substantivação do verbo, eu transformo em substantivo um determinado verbo. Substantivação de um adjetivo, eu transformei em adjetivo um determinado verbo. Concordam comigo? Sim? Perfeito.
E quando eu transformo uma palavra em adjetivo, o que eu vou ter? Eu vou ter o processo que a gente chama de processo de adjetivação. No processo de adjetivação, o que vai acontecer? Eu uso um substantivo, e é essencialmente isso que vai acontecer. Eu uso um substantivo, beleza? De que maneira? Como um adjetivo. Vamos dar uma olhadinha, ó. Eu digo o seguinte: aquele jogador tinha, desde novinho, um jeito moleque de jogar. Olha só! Olha que doideira! Um jeito moleque de jogar. O que a gente vai pensar aqui, meus queridos, minhas queridas? A gente vai pensar o seguinte, ó. Esse moleque é um substantivo. Massa. Só que, quando eu digo que ele tem um jeito moleque, esse substantivo, nesse caso aqui, ó, passa a adjetivo. Certo? Então, ó, passou a adjetivo. Ele está modificando um outro substantivo. Ele passa a modificar um outro elemento. Certo? Então, a nossa noção aqui é a de que eu vou ter, então, realmente, né, uma modificação, ele passou a funcionar naquele contexto como um adjetivo. Então, isso é que significa dizer que eu tenho adjetivação. Surge normalmente uma dúvida quando a gente fala sobre isso, né? Assim, é muito corriqueiro que a gente tenha uma dúvida quando isso acontece. Por quê? Porque acontece com muita frequência de vocês me dizerem assim, Wagner, ele passou a ser um adjetivo? Não. Ele funcionará como um adjetivo dentro daquele contexto. Mas ele continua sendo um substantivo. Tanto é que a gente diz que é um substantivo adjetivado. O verbo, quando vira substantivo, é um verbo substantivado. E assim sucessivamente. Ou seja, a palavra se modifica quanto à classe? Não. Ela continua pertencendo à mesma classe, mas essa classe ali dentro foi alterada. Não é fora. Tanto é que isso aqui, ó, quando acontece, gosto sempre de lembrar para vocês, né? É o que nós chamamos de derivação imprópria, certo? Então, ó, derivação imprópria. E essa derivação imprópria, meus queridos bola de fogos, a gente vai ter que é o quê? Contextual. Precisa do contexto. Então, ó, precisa do contexto. Eu não vivo sem o contexto. Não se vive sem o contexto. Deu para entender? Até aqui, então, eu preciso do contexto. Se eu preciso do contexto, significa dizer que aquela palavra passa a ser uma outra coisa para sempre? Não. Por quê? Porque se ela passasse a ser uma outra coisa para sempre, eu não precisaria do contexto. Porque senão, qual é o grande problema? Eu chego para você aqui, ó. Opa, quase que eu fiz besteira. Por que a gente vai dizer isso? Porque sem o contexto, eu jogo para você aqui a palavra moleque e te pergunto, qual é a classe de palavras a que pertence moleque? Aí você vem e me diz, ó, é um substantivo, nesse caso aqui, masculino, nesse caso aqui, singular, beleza. Sem o contexto, eu não tenho como alterar isso aqui. Sem o contexto, pertencerá sempre à classe dos substantivos. Assim como um verbo sem o contexto pertencerá sempre à classe dos verbos. Por isso que o contexto é extremamente importante. Tudo bem? Deu para entender? Tranquilo mesmo? Vamos lá. E aí a gente passa algumas classificações que são importantes. Quais são as classificações que são importantes? Essas aqui que vocês já ouviram em algum momento, mas que é sempre importante a gente relembrar. Vamos ver? A gente tem o que aqui, ó? A gente vai ter, quanto à classificação, eles podem ser simples, quando apresentarem um único, olha só, um único, o quê? Radical. Se aqui é um único radical, do lado de cá eu tenho dois ou mais radicais. Beleza? Então, eu tenho dois ou mais radicais. Aí aqui eu venho e digo para vocês, por exemplo, ó, belo é simples,
belíssimo é simples, tá? Eu venho e digo para vocês que cansado é simples e que, por exemplo, cansadíssimo é simples também. O que vai acontecer? Por que eu coloquei um ali que é simples? Todos esses aí, na verdade, são simples, né? Mas o que vai acontecer ali? A gente vai trabalhar com a ideia do seguinte. Essa galera aí que eu fui colocando como simples, eles são realmente simples porque apresentam um único radical, mas simples não é sinônimo de primitivo. Quais são as ideias que vocês vão ter que ter? Todo, certo? Todo adjetivo pode ser classificado em simples e composto e basicamente entre primitivo e derivado. Aqui, ó, quando eu coloco a palavra belo, eu estou colocando para vocês um adjetivo que é um adjetivo primitivo. Quando eu venho e coloco belíssimo, eu estou colocando um derivado. Cansado, derivado. Como assim derivado, Wagner? Vem do verbo cansar. Cansadíssimo, derivado. Porque aí já vem de cansado, tá? Então, o que acontece? Você tem e você precisa trabalhar com acúmulo de classificações. Quais são as únicas duas classificações nesse caso aqui que não vão se acumular? Ele não pode ser simples e composto ao mesmo tempo. Não pode ser simples e composto ao mesmo tempo. Ele precisa ser ou simples ou composto. Não dá para ele ser simples e composto, mas ele pode ser simples e derivado, simples e primitivo. Ele pode ser composto, ponto. Ele não será derivado, porque a composição é o oposto da derivação. Então, quando composto, é só composto. Por exemplo, Wagner, me diz aí, quais são os exemplos de composto? Se eu digo para vocês uma calça azul marinho, aí se eu pego lá aquela ideia, né? Ele é apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco. Então, ó, latino-americano, certo? Greco-latino. E assim sucessivamente. O que acontece aqui, ó? Eu vou perceber que eu tenho mais de um, nesse caso aqui, todos eles formados por dois, né? Mais de um radical, ó. Azul e marinho, latino e americano. Hoje é festa. Greco-latino. Lá no meio é pé. Tem greco-latino, greco-romano, tem vários grecos aí, tá, gente? Então seria basicamente essa ideia. O que diferencia uma coisa de outra é exatamente a quantidade de quê? Quantidade de radicais. O que você precisa pensar também, ó? Sempre muito importante você deixar anotadinho aí no canto, porque isso nos confunde com muita frequência. Composto nunca será derivado. Porque, na verdade, a derivação, ela faz o quê, galera? A derivação é um princípio, é um processo que envolve afixos e que envolve um só radical. Se eu tenho dois radicais, não posso ter derivação. Essas palavras são compostas, ou seja, formadas por composição. Todas essas aqui, ó, você vai perceber que todas elas são formadas pelo processo, neste caso aqui, de aglutinação. Então, são formadas pelo processo de aglutinação. Tudo bem? Capturaram? E aí a gente tem o outro lado aqui, o primitivo e o derivado. E aí, quando eu penso em primitivo e derivado? Primitivo é aquele que dá origem a outras palavras. Isso aqui você precisa lembrar, porque essa classificação aqui, ó, ela é quanto ao processo de formação de quê? De palavras, tá? Ela é sobre o processo de formação de palavras. Nossa relação aqui, então, vai ser um pouquinho diferente, ó. Joga para cá também. O derivado é aquele que surge
de uma outra palavra. Então eu digo, por exemplo, para vocês aqui, ó, é derivada a palavra vicioso, que vem de vício. Certo? A palavra belíssimo é um adjetivo derivado que vem de quê? De belo. Wagner, mas olha só, vicioso veio de vício, mas vício não é, essa é a ideia, ó. Vício não mesmo é um adjetivo, não tem problema. Eu consigo tirar adjetivos de substantivos. Não só adjetivos nesse caso, mas se eu pego, por exemplo, aqui, ó, e escrevo dinamarquesa, ou então, ó, dinamarquês. Aqui vem de Denmark, Dinamarca. Se eu boto para vocês aqui, ó, Brasil, meu Brasil brasileiro. Então, ó, brasileiro vem de Brasil. Certo? Amado vem de quem? De um verbo. Vem de amar. Aí eu venho e digo para vocês aqui, ó, primitivo. Eu tenho bom, eu tenho belo, eu tenho bonito, eu tenho feliz, automaticamente eu tenho triste. Todos esses aqui são origem de outra palavra. Então, nesse caso, o que a gente vai vivenciar? A gente vai trabalhar aqui com essa classificação, partindo daquela classificação que a gente já está acostumado, partindo daquela classificação que a gente já se acostumou. Beleza? Então, vamos fazer o seguinte. Esse primeiro bloco vamos encerrando por aqui, para ele não ficar extenso demais, e a gente já volta com o próximo bloco. Bora lá? Bora que só bora, vamos lá.